Olá, bem-vindos ao Sou Educação. Hoje é o nosso episódio de estreia. Estamos aqui hoje com a professora Suzane, que é a professora do Ambiente de Inovação e Tecnologia aqui da Secretaria de Educação. Mas antes da gente começar, não deixe de clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações e seguir as redes sociais da Secretaria, @educacalcj. Suzane, bem-vinda, é um prazer estar com você aqui hoje. Educação, explica para a gente como que era a questão de tecnologia na época que você estudava lá no ensino fundamental. Vamos lá então, né? Anos iniciais, vamos começar lá pelos anos iniciais da educação básica. Posso dizer para você que assim, o contato que eu tive com a educação foi com televisão, né? Na época a gente ainda não tinha um laboratório de informática, não tinha nenhum programa voltado para isso, né? Então a gente tinha na biblioteca uma televisão num espaço onde a gente podia ler e também assistir vídeos conforme a programação aí da aula do professor. Uma outra tecnologia que a gente tinha assim, contato de longe, mas quando o professor levava para a sala de aula, era o mimeógrafo, né? Hoje em dia o professor ele digita a sua avaliação, digita a sua prova e tira cópias. Antigamente não, então ele tinha que fazer à mão a avaliação dele, colocar lá no extenso, no mimeógrafo, para tirar as cópias. Então, nos anos iniciais, posso dizer que o contato com a tecnologia foi esse, né? Agora, se a gente for lá para o ensino fundamental 2, para os anos finais, eu já tive um contato maior aí com a tecnologia. Não na escola, porque a escola também ainda não tinha um laboratório de informática, já tinha uma sala de vídeo, mas era só televisão mesmo. Mas naquele tempo, a gente tinha empresas voltadas para a tecnologia que estavam começando no mercado aqui em Campos do Jordão. E o legal é que elas iam até as escolas oferecer desconto nas mensalidades, bolsa de estudos. E aí eu consegui ser contemplada. Então eu fui fazer o curso de informática básico através de uma dessas empresas. E aí foi o meu primeiro contato com a tecnologia, né? E aí depois daí a gente só deslanchou. A gente tinha a questão da sala de vídeo, né, que os alunos ficavam... Eu, quando era aluno, estudei no Irene, ficava todo feliz quando o professor falava pra gente que a gente ia pra sala de vídeo. Aquele VHS lá que colocava, depois tinha que rebobinar toda a fita, não sei o quê. Exatamente. E eu tinha também uma questão lá no início do ensino fundamental 2, que era a 5ª série, na biblioteca do Irene, colocaram um computador lá e eu pedi para ir no contraturno escolar para ajudar a cadastrar os livros da biblioteca. Então a minha felicidade era ir no contraturno da escola e poder auxiliar lá a cadastrar os livros para poder mexer no computador e aprender essa tecnologia. Sempre catando no comecinho, catando milho que falava, né, que você ficava com a mãozinha assim devagar para conseguir fazer alguma coisa até você ir acostumando. É porque naquele tempo, né, o acesso ao computador era diferente, Era né? bem restrito. Hoje em dia todo mundo acessa, né? Você não precisa ter um computador, mas você tinha internet. Naquela época, se você tivesse um computador, você já tinha uma condição financeira melhor. E quem não tinha, tinha que juntar o dinheiro para poder adquirir o computador. Eu lembro que quando eu consegui comprar meu computador, eu já estava lá no final da 8ª série, né? Naquela época não tinha 9º ano, era até a 8ª série, então eu já estava no final. Mas tá, você comprou o computador e agora? Era só uma máquina, porque não tinha acesso à internet. Tinha acesso à internet. Então a gente continuava indo na biblioteca da escola, pegava aqueles livros, a Barça, né? Hoje o aluno não sabe mais o que é Barça. Mas a gente pegava as Barças, consultava, depois chegava em casa, digitava, salvava num disquete, que hoje também os alunos não sabem o que é. E o disquete praticamente não cabia muita coisa, né? Você tinha que ficar torcendo para caber as coisas no disquete. Era um arquivo só e levar para a papelaria e torcia para ele ler. Porque se você chegasse lá e não lesse, aí você tinha que ter todo o trabalho de comprar outro disquete e salvar. E como você vê essa questão aí de evolução da tecnologia, né? Porque antigamente a gente demorava muito para ter as coisas. Hoje em dia a gente nem se adapta a um programa direito e já está em um outro programa, em um outro, e a gente não consegue se adaptar ou então ter noção de todos os programas que existem, né? Sim, né? Que a tecnologia, com o tempo, como foi evoluindo, foi se tornando mais acessível, né? Foi barateando. E hoje a gente olha que a tecnologia ela dura no máximo 5 anos. Eles fazem para isso mesmo, para durar no máximo 5 anos. Para você ter que descartar e consumir outro. Então, essa facilidade, né? Facilidade no financiamento, a facilidade de você adquirir tanto esses bens quanto a internet é muito mais fácil hoje. Então, as pessoas conseguem, eles podem não ter um computador em casa, mas eles têm um celular e uma internet. E a informação eles têm ali na palma da mão, né?
Antes a gente tinha que mesmo. procurar, pesquisar em livros. Hoje você entra ali no Um clique Google, você tem tudo. tem uma pesquisa ali, já faz, está tudo ali. Não precisa nem clicar hoje em dia, é só você falar que você já Falar, tem também tudo na mão. exatamente. Você fala agora com o telefone e ele já te dá a Sei lá, resposta. tudo. Fala um pouquinho para mim como é a sua trajetória aí na educação. Hoje você está como professora, mas como começou a sua trajetória na educação? Bom, então vamos lá, né? Um tempinho bom aí. Se eu for contar toda a minha experiência na educação, já são assim 14 anos, tá? 14 anos na rede. Comecei aí como estagiária e aí eu estava cursando um técnico em informática que hoje é um Instituto Federal, mas naquele tempo se chamava Cefet. O prédio tinha acabado de ser É o construído, Centro Federal, né? né? O Centro Federal tinha acabado de ser construído aqui na cidade, primeiro vestibular, e aí concursando, né? Cursando técnico em informática, eu consegui essa oportunidade de fazer o estágio. E a gente tinha um trabalho parecido com esse que eu faço no ambiente de inovação e tecnologia. A gente preparava aulas, então o professor dava um tema para a gente, um material, um livro, e a gente tinha que montar uma aula toda digitalizada com aquele conteúdo. E o professor agendava e levava os alunos até o laboratório E para depois ter você essa auxiliava o aula. professor a passar esse conteúdo de Sim, maneira aí tecnológica. o nosso papel ali era fazer esse auxílio técnico, né? Do aluno clicar, avançar, responder, se fosse um questionário. Então, a gente tinha esse auxílio técnico. Então, eu comecei como estagiária. Aí, com o contato com as escolas, eu prestei o seletivo, né? E em 2011, eu entrei como monitora de informática, temporária na rede. E eu fiquei na Escola Lucila, aqui da rede, né? Fiquei um ano em 2011 no laboratório, só que agora eu não era mais estagiária. Agora eu fazia parte Como do monitor de informática. do quadro de apoio. E você acaba tendo contato com todas as áreas da escola, né? Você tem contato com todos os alunos, todos os professores, a secretaria, a administração, porque todo Isso, mundo vai no laboratório de informática para ver o que está exatamente, acontecendo. com toda a equipe. E aí você começa a perceber que todo mundo que está dentro da escola é um educador. Né? Você não precisa ser um professor que está ali dentro da sala de aula. Se você está no laboratório, você tem contato com os alunos, você também é um educador. Se você está ali na cozinha, na preparação dos alimentos, na limpeza, um orientador, até a secretaria, todo mundo ali é um educador, faz parte da formação daquela criança. E aí eu acho que foi aumentando aí o meu amor por essa área, né? E aí eu fui vendo outras funções ali e no finalzinho de 2011 teve um concurso público da prefeitura. E eu fiz para monitor de informática, né, que era uma área que eu já estava acostumada, e fiz para a secretaria. Porque observando eu comecei a me apaixonar por aquele tipo de serviço, né? E eu falo assim que o coração da escola é a sala de aula, né? A sala de aula ali, ela bate com os professores e o aluno, ela pulsa, né? Mas o cérebro de uma escola é a secretaria, porque ali eles têm a vida dos alunos, a vida dos professores, da equipe escolar. Você tem a vida de todos lá dentro da Todos, secretaria. fora o vínculo que eles têm com a comunidade. Eles sabem quem é o pai daquele aluno, quem é a mãe daquele aluno. Então eu falo que a secretaria é o cérebro da escola. E eu fiquei tão encantada que eu fiz concurso para a secretaria também. E passei, primeiro do que no monitor de informática. Então quando eu assumi a secretaria, em 2012. E aí eu fiquei 10 anos na secretaria da escola do Cecília Murayama. Por sinal, você era uma pessoa bem metódica, né? Você gostava de tudo certinho, perguntar tudo como era, o passo a passo das coisas, perguntar se estava certo, se estava errado. Eu aprendi assim, que na dúvida pergunte. Na dúvida pergunte para não fazer nada errado, porque você mexe com a vida de todo mundo, né? É financeiro ali, porque você faz pagamento. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E tudo que eu assumo na minha vida, além de dar o meu melhor, eu encaro aquilo como uma responsabilidade grande. Né? Então, ali eu fiquei 10 anos. E aí eu comecei a pensar na vida, falei, não, preciso trilhar aí um caminho, o que, que eu quero no meu futuro, né? E aí eu falei assim, bom, eu tenho um objetivo para eu atingir. E para atingir esse objetivo, eu vou ter que fazer uma pedagogia. E aí eu fui cursar pedagogia, né? Cursei pedagogia aqui em Campos, uma faculdade EAD. E não é que é por ser EAD que não tem que ser valorizada, né? Eu acho que hoje em dia, com essa evolução da tecnologia, a educação à distância ganhou um novo foco e eu acho ela muito mais difícil do que uma presencial. Porque você tem que correr atrás de tudo, você tem que estudar, você tem que correr atrás do que você quer. Você Exatamente. pode fazer por fazer, mas também correr atrás das coisas. Sim, é você ali. Você tem que programar o seu horário de estudo, é você.
né? O professor, ele está ali como um tutor para te auxiliar, mas se você não se organizar, você não Não consegue. adianta nada. Não. E aí eu fiz a pedagogia, no meio da pedagogia, teve o concurso da educação. Eu falei assim, não, vou fazer, né? Vamos ver como é que eu tô, se o que eu tô aprendendo está dando certo. Fiz, passei, e assim entrou a pandemia e tudo, eu fui chamada no finalzinho de 2021. Eu falei assim, e agora? O que eu faço, né? Qual 10 escolha, anos, né? Qual escolha eu tomo? Continuar 10 no anos, administrativo? 10 anos numa secretaria, amando o que eu faço, né? Já tinha moldado, você acaba moldando a escola. Eu estava fazendo tudo de olho fechado. Sim, falei assim, e agora? Porque mudar, quando você fala assim, mudança, você já tem um frio na barriga, Toda né? mudança gera um desconforto. Exatamente. E agora? Mudo? Não mudo? Eu falei, bom, se eu tenho um objetivo para trilhar, eu tenho que mudar. E fui, com a cara e com a coragem. Só que quando você sai de uma graduação, você não sai expert naquilo, né? Eu não saí ali da pedagogia preparada para dar aula. E aí você vai encarar aquilo, eu achei aquilo uma grande responsabilidade. Eu vou alfabetizar, né? Eu vou trabalhar ali com a alfabetização de alunos. É a base, é a formação da criança. Aí eu falei, não, vou me especializar. E aí eu fui me especializando, fazendo pós e adquiri um amor pela sala de aula que eu não sabia que eu tinha, né? Porque encantada ali com o serviço administrativo, achei que não precisava ser professora. E quando eu assumi que eu tinha que ser professora, né, para atingir meu objetivo, eu adquiri um amor aí pela sala de aula. E fora também a questão de não ter a prática da sala de aula, mas você vai aprendendo com o tempo, né? A prática também ensina bastante coisa. Sim, e assim, A prática do dia a dia, né? quando eu falei em me especializar, você procura cursos, não esses cursos aí metódicos, mas você procura aqueles cursos de prática, de oficinas, que vai te trazer ali aquela realidade mais próxima da sala de aula. E aí você pergunta para o colega, pergunta para o professor que está ali, como é que ele faz, como é que ele trabalha, para você ir somando, né? E Um aí, apoiando o outro. exatamente, porque tem que ser assim dentro da escola, né? Um aluno, ele passa ali pela mão de vários professores. Então, eles estão ali para ajudar, não precisa ver ele como um concorrente, né? E aí foi de grande ajuda esse um ano que eu estive aí na sala de aula. E no comecinho deste ano, fui chamada aí para assumir esse novo projeto, que é ali o ambiente de inovação e tecnologia. Acredito assim que juntou duas paixões da minha vida: a tecnologia, que já E fazia a parte da minha educação. formação, e a parte pedagógica da educação, que é o amor aí de Agora, professor pegando na esse sala de gancho aí aula. no ambiente de inovação e tecnologia, qual que é o objetivo do ambiente de inovação e tecnologia? Qual a questão aí, as dificuldades que você está sentindo aí nesse primeiro ano de trabalho nesse ambiente, nessa questão aí diferenciada? Eu vejo o objetivo ali do ambiente como algo assim para proporcionar ao aluno, seja ele dentro ou fora da sala de aula, uma diversificação da aprendizagem, né? Quando você leva a tecnologia para a sala de aula, você mostra que existe uma outra forma de aprender e uma outra forma de ensinar. Então, o objetivo do ambiente é apresentar a tecnologia de uma forma diferente para o ensino-aprendizagem do aluno. Então, eu vejo o primeiro objetivo como esse. Ele é uma ferramenta a mais do processo ensino-aprendizagem, isso, né? Sim, A tecnologia ela não vai substituir o processo, mas é uma ferramenta a mais para auxiliar o professor. sim, ela jamais vai substituir o trabalho do professor. Eu vejo o professor como um papel ali essencial para a educação. Mas a tecnologia ela vem para auxiliar o professor, né? Essa geração, essa nova geração, já faz parte do mundo tecnológico, né? Eles já estão aí em meio à tecnologia. Então, quando você leva essas ferramentas tecnológicas para a sala de aula, o aluno já sabe do que se trata. E aí ele fica motivado E em às vezes ele sabe aprender. mais que a gente. Exatamente. Aí ele fala assim, nossa, que diferente. Aí você chama a atenção do aluno. Então você faz com que o aluno experimente outras formas de aprender. E aí você mostra para o professor que existem outras formas Outras dele formas de ensinar. ensinar. Então o objetivo da sala é esse, né? E esse ano a gente conseguiu trabalhar aí com projetos extracurriculares, com os alunos vindo aqui ter aulas diferenciadas e com o professor em formação. Esse ano foram 3 focos aí tá, no ambiente, a questão da formação de professores, os alunos, os professores trazendo os alunos para cá para ter uma aula diferenciada, e os projetos especiais, que é os extracurriculares, que foi o Sim. Visite Campus Jordão 360 e a tecnologia para auxílio à questão de pessoas com necessidades especiais. Né? Isso.
O projeto, né, Visite Campos do Jordão em 360, que a gente teve já 2 edições dele aqui na sala, tinha o objetivo assim, de trazer os alunos para cá no contraturno, né, das aulas regulares, para eles focarem aí numa tecnologia audiovisual, que é a tecnologia 360, então era algo novo para eles. Então a gente abordou essa tecnologia e juntou o turismo da nossa cidade. Eu acho que não é novo só para eles, né? Novo para a gente também, né? Porque essa tecnologia 360 aí com óculos de realidade virtual, filmar em 360 é uma questão bem nova. Sim, assim, a gente conhecia, mas usar, manusear essa tecnologia foi diferente. Foi novo, né? Até quando eu fui pesquisar essa tecnologia, não existiam muitas ferramentas para ela, ainda mais gratuitas, né? Então a gente teve que penar aí um pouquinho para aprender com ela. E aí foi o aluno e o professor aprendendo juntos. É o que eu falava para eles. Nós estamos aqui aprendendo juntos e compartilhando as experiências. Então, eles puderam conhecer um pouco mais do turismo da cidade, dos pontos turísticos, né, conhecer a história desses lugares, ir até o lugar, visitar, filmar, produzir todo esse material, editar e colocar aí na plataforma, que tivesse aí um suporte para a visualização em 360. Com o óculos de realidade virtual, essa imersão, né, nos vídeos fica muito melhor, porque é como se a pessoa estivesse Lá. realmente no ponto turístico, né? Mas com o celular ali no YouTube VR, ele consegue ter essa experiência. Não tão realista Não tão quanto o realista, óculos, mas tem. consegue. Uma outra questão, a questão da formação aí de professores, que nós fizemos uma edição aí de formação dos professores, né, para a questão de tecnologia em sala de aula. O que você sentiu dessa formação? Assim, eu amei. Primeiro, eu quero falar assim que eu amei dar essa formação para os professores. Quando eu estava ali moldando, né, essa formação, eu pensei assim, o que eu quero aprender, né? O que eu gostaria, estando no lugar dos professores, de adquirir aí numa formação continuada voltada para a tecnologia. E aí eu montei uma formação que conseguisse abordar aí os principais recursos tecnológicos para uma sala de aula. Então a formação se chamava assim, Tecnologia Aplicada em Sala de Aula. Quais recursos educacionais digitais nós temos que o professor pode começar a inserir nas suas aulas? Então foi tipo assim, módulo 1 do curso, né? Que seria o pontapé inicial, o primeiro passo aí para a gente ver práticas inovadoras dentro da sala de aula. E é importante falar também que essa formação, o foco dela foi a parte prática, né? Porque não Sim, só a teoria, teve a questão teórica, mas o foco foi a prática. O que eu posso fazer, como eu posso mexer, mas era esse mesmo foco, que o professor pudesse colocar a mão. colocar a mão. Porque quando você fala assim, ó, nós vamos ver tecnologia na sala de aula, é algo novo para o professor que já está há anos, né, na educação. Aí ele tem um pouco de receio de mexer com a tecnologia, porque acha que vai estragar, acha que não vai dar certo, que não vai funcionar. Aí quando ele vem para uma formação, que você começa a mostrar a prática, e ele percebe que ele é capaz de utilizar, que ele é capaz de colocar isso nas aulas dele, ele sai daqui transformado. E você vê os olhinhos dos professores no primeiro encontro, todos assustados. Ai, meu Deus, como é que vai ser essa formação? Eu não me dou bem com a tecnologia, porque a maioria deles não se davam bem com a tecnologia. Aí você vê eles todos receosos. E aí você viu o último encontro, o último dia do curso, eles saindo aqui todos com os olhinhos brilhando. Todo transformado, falou assim, É muito gratificante, né? é gratificante. Ele falou assim, professor, você me mostrou coisas que eu não sabia e hoje eu consigo inserir com segurança o que eu aprendi aqui na sala de aula. Então ele percebeu que a tecnologia não vai substituir ele, como a gente falou, e ele percebeu que ele é capaz de começar e mudar suas práticas, mudar suas metodologias para adaptar a tecnologia aí na sala de aula. Ele não precisa apagar o que ele fez até agora. Ele não precisa sair, né, da zona de conforto dele. Mas ele pode, aos poucos, ir inserindo essa tecnologia nas aulas até ele ter mais confiança e evoluindo. E eu digo mais para você, eles querem a versão 2 da formação. Era isso que eu ia perguntar. Vai ter continuidade ano que vem em formação? Vai ter turma nova à noite? Se tudo der certo, vai sim. A gente quer abrir uma turma à noite para quem tem 2 cargos, para quem trabalha aí 8 horas e não consegue, né? Então a gente quer abrir uma turma desse mesmo formato para os alunos, né, da noite, para ir um período da noite, e depois fazer as versões aí 2.0, 3.0. E os projetos extracurriculares aí, a gente vai ter mais? Sim,
A gente quer aí dar continuidade nos projetos que já tem, como o Visite Campos do Jordão e o Tecnologia 3D, né, a favor da acessibilidade, e criar novos temas, né, de projetos aí que os alunos possam vir no contraturno para poder fazer. Não só os alunos virem também, né? A gente passar essa tecnologia, esse ambiente diferenciado para as escolas também. É essa a intenção, né? Você começar centralizado, os professores ganharem uma aptidão aí, mexer com essas tecnologias, e a gente começar a descentralizar, passar para as escolas. Sim, assim, até quando os alunos vêm com os professores, eu tento montar uma aula assim, que o tema quem escolhe é o professor. Então, assim, só para resumir, o professor ele agenda um horário aqui, escolhe um tema do que ele já está trabalhando para ele trazer os alunos. E eu vou montar toda essa aula. Quando eu monto a aula para que o aluno possa ver que existe uma outra forma dele aprender, divertida, mais interativa, e mostro ao professor que existe uma outra maneira dele ensinar também, usando essa tecnologia. E aí a ideia é espalhar esse tipo de ambiente para as escolas. Porque se a gente for olhar, os nossos laboratórios de informática já estão aí defasados. Estão numa estrutura que já não condiz mais com a nossa educação 5.0, né, com a tecnologia em sala de aula. Então, a ideia é pegar esse espaço do laboratório de informática, né, ou um outro espaço que a escola tenha, e transformar ele nesse ambiente de inovação e tecnologia. Porque se a gente for pensar a estrutura do laboratório de informática que ela é hoje, era a questão lá dos anos 2000, quando você montava uma sala e que só aquela sala tinha internet, você precisava passar vários cabos. E hoje em dia não, todas as salas de aula possuem Wi-Fi, televisões em todas as salas de aula. Então você consegue desconstruir os ambientes e criar ambientes mais chamativos para os alunos, né? Sim, a sala de aula precisa ser reformulada, né? Hoje a gente tem uma carteira ali do lado da outra, atrás da outra, e a gente fica com uma sala de aula muito engessada, né? A ideia da sala de aula é ela ser assim versátil. Quando você quer trabalhar em grupos, você tem formato em grupo. Quando você quer trabalhar em L, em U. Então a sala de aula ela precisa ter essa dinâmica, né? Essa interatividade, porque o aluno hoje ele não é mais ouvinte. Ele tem que ser o protagonista do seu aprendizado. Então, a gente precisa dessa sala mais interativa. E aí, com essas tecnologias sendo inseridas, a gente vai ter que repensar aí no formato das salas de aula, né? E eu acredito que, para um futuro, a gente consiga, assim, mais espaços interativos, mais espaços dinâmicos, como um ambiente de inovação e tecnologia, mas também aí dentro da sala de aula, um espaço mais diferenciado. E pegando essa questão aí de mudanças de ambientes de sala de aula, o que você sentiu aí de ouvir dos professores, quais as dificuldades deles na escola em relação, às vezes, não sei, internet, acesso a computadores? Você sentiu alguma coisa relacionada a isso? A principal queixa é a internet, né? Que por mais que assim existe uma gama grande, né, de provedoras de internet, dependendo do lugar, a internet não chega, né? Tem dificuldades para instalação, tem dificuldades para que ela chegue em todos os ambientes da escola. Então eles têm a televisão, né, que já é um ganho grande no avanço da sala de aula, mas a internet não chega, então eles ficam com um aparelho que eles não conseguem fazer muita coisa. E aí eles têm que usar a própria internet do telefone deles, para eles conseguirem passar qualquer coisa na televisão. Então, a principal queixa foi essa, foi a questão da internet. Internet, que às vezes oscila um pouco em determinados ambientes, né? Sim. Uma questão é que a secretaria precisa dar um olhar sobre isso também para que o projeto, a questão aí de televisões em sala funcione de forma plena. E assim, quando o governo, né, instaurou um programa dele, o Educação Conectada, ele fundou assim 3 pilares, né? A gente precisa de uma boa infraestrutura, a gente precisa de internet e a gente precisa de formação. Então, se a gente for ver, a Secretaria de Educação já está conseguindo as formações, né? A infraestrutura, cada escola está conseguindo adquirir e a educação está conseguindo aí contribuir com o que a escola não consegue. E a questão da internet. Mas a internet, quando você começa a colocar em todas as escolas a mesma, a gente sabe que não é link dedicado. E um link dedicado, gente, é quando só aquela casa, né, aquela estrutura utiliza. E a gente não tem isso porque é muito caro. Então, a maioria dos links das escolas são compartilhados. E aí, quando você tem mais da mesma, todo mundo acessando, aí é onde cai, é onde o acesso fica fraco. Então, esse acesso à internet a gente precisa dar uma melhorada. Mas aí é uma questão mais geral,
do que localizada. Só para a gente finalizar, você falou a questão de internet, às vezes a gente sabe que, né, às vezes não é um problema que, às vezes da escola, às vezes um problema geral na cidade, tem umas questões aí mais técnicas sobre isso, né? O que a gente pode ver de alternativa, por exemplo, qual uma alternativa aí se a internet da escola oscilar, se cair, o que a gente pode utilizar de alternativa para continuar usando tecnologia, se caso algum dia precisar e isso cair? Bom, as escolas, elas têm recebido os notebooks, né? Não são assim notebooks um para cada sala, mas já é um número que dá para você fazer agendamento dentro da escola para que o professor possa utilizar. Então, o professor pode estar utilizando um notebook, um computador, um celular que ele tenha, assim, não precisa ter acesso à internet, mas o que você consiga fazer é o espelhamento para a televisão. Né, que aí você transforma aquela tela menor numa tela maior para o aluno e o aluno vai ter acesso ali àquela aula diferenciada. O professor pode construir uns recursos educacionais que a gente mostrou no curso, que é possível, que eles mesmos podem fazer, e aí fazer esse espelhamento para a televisão e trabalhar ali no coletivo com os alunos. É uma forma aí de você levar a tecnologia. É bem interessante isso, a gente tem outras alternativas, Sim, é legal isso? e assim, hoje em dia a gente está inserindo aí novas metodologias. Então está vindo o ensino maker, né, a cultura maker para a sala de aula, ensino híbrido. E quando você traz uma cultura maker, você não precisa trabalhar só com dispositivo tecnológico. Você pega ali o papel e um celular e você transforma aquilo em algo tecnológico, né? Não precisa de uma televisão. Então dá para o professor aí inserindo novas metodologias na sua prática pedagógica para ele inserir a tecnologia. Não precisa ficar dependente, né, de uma internet ou de algo que a escola tenha que fornecer aí para ele. Bem legal. Suzane, muito obrigado. Gostei muito do nosso papo. Estou ansioso aí para ver os projetos para 2024. Quero fazer parte de alguns projetos também, que eu acho muito legal essa parte tecnológica. Espero que você me convide também para eu dar uns palpites aí, que eu gosto de dar uns palpites nesses projetos novos. E muito obrigado aí pelo bate-papo. Com certeza, eu que agradeço você por ter me chamado aqui para a estreia, né? E agradeço a todos vocês que estão assistindo e espero que vocês gostem. Nosso muito obrigado, nosso programa de estreia então foi com a professora Suzane. Obrigado aí pela vocês terem ouvido. Não esqueça de seguir as redes sociais da Secretaria e esperamos vocês aí no nosso próximo episódio. Siga nas redes sociais.